Bem-vindo a mais um Estrelando. Meu entrevistado de hoje é João Pedro Rangel, ele que é do signo de Touro, tem a lua no signo de Peixes e o ascendente em Câncer. O João Pedro, ele é conhecido como médium de cura espiritual. E como todas as pessoas que estão envolvidas nesse meio mediúnico, espiritual, artístico, ou também aqueles que fazem dessas áreas sublimes da vida algo importante na vida delas, tem um astro forte, marcante na carta, que é o astro Netuno. Quero te agradecer muito a presença aqui no estúdio, aqui em Santos, até porque, João Pedro, você não é da cidade de Santos, né? Isso. De onde você nasceu? Eu agradeço, Jorge, a todos do programa, a todos de casa. Eu nasci em Guaratinguetá, não é? Interior de São Paulo, atualmente resido em Arujá, São Paulo. Ah, você reside sim. Em Arujá? Arujá. Então, eu estava comentando com você que as pessoas que têm esse trabalho, tem uma função espiritual, de auxílio, e sempre de trabalho de ajuda ao outro, né? Sempre tem um astro representativo forte na carta, que é o astro Netuno. E você também tem a lua em Peixes, o que reforça este tema que eu estou falando. Como que começou esta manifestação para você? Então, Jorge, minha mãe de família católica, né, não praticante, com 4 anos de idade, o fenômeno, né, mediúnico começou a aflorar. De diversas maneiras. Eu entrava em transe, que hoje eu sei que é o transe, eu tinha tremores, Nossa. Começava coisas em casa. Quando eu começava a adormecer, na cozinha tinha um armário, as xícaras começavam a bater dentro do armário, e essas coisas aconteciam. Luz acendia, apagava, às vezes a TV ligava. Isso se acentuava quando eu ficava muito irritado ou nervoso, não é? Então, muitas vezes eu tinha até que dormir com a minha mãe, porque eu via coisas no quarto, luzes, às vezes sombras andando na parede. Então, esses fenômenos foram se intensificando. E quando eu entrava em transe, eu conversava com a minha mãe, coisas que hoje eu não lembro, mas que ela me dizia. Ela me levou no padre, o padre encaminhou para o padre exorcista. Depois o padre exorcista não resolveu e falou: olha, minha filha, o que eu vou te dizer, eu posso perder minha batina, mas o seu filho tem mediunidade. E me encaminhou para um centro kardecista, que é o Irmão Altino, em Guaratinguetá, fundado pelo Rafael Américo Ranieri. Então lá eu frequentava a doutrina espírita, né? Então na mesa infantil, na escolinha infantil, mas aquilo em casa continuava. E foi indo, até que, dado momento, uma entidade chegou e disse para minha mãe: seu filho vai começar a trabalhar na Umbanda. E tinha até uma churrasqueira no fundo de casa, que eu lembro disso vagamente, porque eu ficava um pouco consciente, mas depois eu não lembrava certas coisas. E ele pegou um carvão e começou a desenhar no chão. Tinha sol, tinha lua, tinha flecha, tudo que a minha mãe me contou depois. Depois ela foi saber disso, que era um ponto de Umbanda. Pontos riscados de Umbanda, né? Aí ela relutou muito, já cheguei até a levar uma coça, né, por causa disso tudo. Passei em psicólogo, tudo isso. E ela me levou em um terreiro de Umbanda. Relutou muito, mas levou. Quando eu cheguei lá, quando eu entrei, eu vi aquela mãe de santo, eu desmaiei. Na verdade, para mim foi um desmaio, mas eles disseram que veio uma entidade, conversou e começou a falar. Ah, você não desmaiou, a entidade que se manifestou naquele momento. Mas aí, aquele momento, eu já não consegui me lembrar como da outra vez. E aí começou em casa mesmo, eles vinham, falavam, aconselhavam, mas a minha mãe não entendia muito. Até que idade te levou para você poder ter uma estabilidade? Estabilidade completa. Se é que você tem ainda até hoje. Eu acho que sempre a gente está aprendendo, né? Mas olha, um pouco de equilíbrio com 10 anos. Um pouco. Um pouco? Um pouco, com 10 anos. Isso afetou a tua vida de estudo, bastante, de amizade? Bastante. Sofri muito bullying, que a gente fala acredito. hoje, né? Era um macumbeiro, era tudo. Então eu tinha poucos amigos, na verdade eu nem tinha. Tinha 2 amigas, as quais eu tenho até hoje, mas nada além disso. Poucos amigos, não costumava sair muito, era mais dentro de casa mesmo, por causa disso tudo. João Pedro, hoje você é conhecido no Brasil, talvez até fora também, como o médium que realiza curas espirituais, não é isso? Sim.
Mas você teve outras manifestações além disso? Sim. Você falou de uma materialização? Não. Materialização já chegou a ocorrer, ocorre até hoje, porque tudo começou com essa incorporação. Depois veio a minha bisavó desencarnada, que no ambiente escolar ela me orientava. Falava que eu tinha que escrever, às vezes começava a escrever poesias, aula de matemática que eu nunca gostei, começava a escrever poesia. E depois disso veio a psicografia. Ela me falava o que eu tinha que escrever e entregar para as pessoas. Comecei a viajar ao Brasil fazendo psicografia. Em seguida, demorou muito para adequar qual a tarefa mediúnica que eu ia de fato realizar. Os fenômenos em casa ocorriam, de efeitos físicos. Sempre quando eu ficava muito nervoso ou tenso, as coisas aconteciam, eu nunca controlei isso. Depois veio o chamado do Dr. Fritz. Eu tive 2 terreiros de Umbanda, não é? Na juventude. Você teve ou participou? Tive. Com 13, 14 anos eu já comecei com o primeiro, meu mesmo, em casa. Os guias pediram, né? Aí atendi as pessoas. Num dado momento teve a manifestação do Dr. Fritz. E ele disse que queria trabalhar com a cirurgia espiritual, que fazia parte de uma programação. Mas eu já conhecia a história, eu falei, eu não aceito. Por quê? Ele queria usar instrumentos, tesoura, bisturi, agulhas. E eu não me acostumava com essa ideia, porque eu falei, não, tem as leis, né, da terra, a gente tem que respeitar, é lógico, e eu não quero isso. Ele disse, mas você vai ter proteção, não vai te acontecer nada, você pode confiar. Eu falei, olha, eu não tenho os recursos de ectoplasmia, eu disse para ele. Que eu também sou um pouquinho difícil, né, com os espíritos. Aí ele falou assim, então por que o senhor não faz através da materialização, ou então só da imposição de mãos? Cura, isso também cura. Ele falou, mas isso te desgastaria muito, a ponto de levar a sua saúde. Eu falei, ué, mas esse é o objetivo. Ele falou, eu vou pensar, vou vir com os superiores e volto. Demorou 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio, ele disse que estava autorizado, mas que eu estava ciente do que eu estava assumindo. Ele pediu para, durante 3 a 6 meses, nós utilizarmos agulhas de insulina descartáveis, para onde ele colocasse na pessoa e ia transmitindo a energia. Até ele se acostumar no meu corpo para manipular o ectoplasma para a materialização. Acho que foi uns 4 meses assim de trabalho e ele começou a materializar. Materializar? Sim. Aí ele toca, ele incorpora, aí toca na pessoa e a pessoa vai sentindo aquele corte, aquela dor. Então quer dizer que a pessoa que está sob o efeito da cirurgia, ela sente o corte acontecer? Sim. Sem sangrar? Às vezes Estou fazendo a pergunta de leigo, sim, porque até sei como é que funciona isso. Às vezes sangra. Não necessariamente sangra, mas às vezes sangra. Eu não gosto disso, porque eu não posso ver sangue. Ah, é? Mesmo estando inconsciente, depois, quando eu fico sabendo, eu não gosto. Pois a minha pergunta é justamente essa. Você é totalmente inconsciente? Sim, com o Dr. Fritz, sim. Onde é que você fica? Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, que quando eu estou para incorporar o Dr. Fritz, eu sinto que o chão abre. Muito semelhante quando a gente está dormindo e você volta com aquele... Parece que o mundo abriu, caiu num buraco. Nossa. Quando vai incorporar, quando ele vem, eu sinto que isso acontece. Por isso que balança o corpo. Isso é o distanciamento do espírito. Porque o meu espírito não sai, ele distancia e o Dr. Fritz acopla. Eu fico num lugar que fica um barulho de uma vibração. Parece um gerador de energia, alguma coisa assim. E para mim isso é muito rápido. Ele pode ficar horas incorporado, mas para mim isso passou muito rápido. É isso que eu sinto. Interessante. Quando vem outros espíritos, só para passar a mensagem que o meu corpo fica parado, eu fico semi-inconsciente. Ele toma a mente, um pouco eu sinto inchar a garganta, arder, aquele calor, e ele começa a falar, mas eu consigo saber mais ou menos o que está acontecendo. Com o Dr. Fritz, não. Eu quero te fazer mais umas perguntas, principalmente de um evento que vai ter aqui em Santos, agora nesse sábado, no dia 23. No segundo bloco a gente explica. Voltamos já.
Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Comunicado: a Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove os cursos de Astrologia e Tarô. Informações 13 3284 9714 ou através do site escolasantistadeastrologia.com.br. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083 ou através do site sicom.org.br. Curso DEMAG, Dispersão Emocional Magnética, vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho e será ministrado por Dr. Cláudio Eduardo Nunes Peroba e doutora Érica Paiva Felizmino Peroba. Informações 13 99104 9558. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado João Pedro Rangel. Estamos falando sobre cura espiritual, que inclusive esta semana vai haver um evento grande aqui em Santos que o João Pedro é que vai comandar, né? Ou seja, suas entidades é que vão comandar. Você podia explicar para o telespectador o que vai ocorrer esse final de semana aqui? Então, nós fomos convidados a atender ao público aqui na cidade de Santos, na Universidade de Santa Cecília, né, que vai acontecer no auditório deles no sábado, dia 23. É necessário antes as pessoas interessadas a receber uma cirurgia espiritual enviar uma mensagem confirmando que vão, não é? Quantas pessoas vão, através do nosso WhatsApp. Tá, que vai sair na tela aí para vocês, tá? Um quadro com essas informações. Isso. E comparecerem no dia, né? No sábado, dia 23 de fevereiro de 2019 agora, para pegar a senha na faculdade, das 9 da manhã às 11 da manhã. Então, das 9 às 11 a pessoa pega uma senha? Isso, okay. Pega a senha. Lembrando que a mensagem no WhatsApp não é a garantia da reserva da senha, tá? Então, as pessoas precisam pegar a senha antes lá na faculdade, para serem atendidas. Tá. É nesse mesmo dia que vai começar o atendimento. Então, assim, das 9 às 11 elas pegam uma senha. Que horas começam os atendimentos? Às 10 horas. Às 10 horas? Eu vou fazer a palestra explicando, não é, como ocorre e já vou incorporar o Dr. Fritz. Ou seja, você vai fazer cirurgias espirituais ao vivo. Uhum. Em todas as pessoas que estiverem presentes? Em todas as pessoas. Se tiver 2.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas... Estaremos lá, né? É mesmo? Você já fez um evento desse porte? Tão grande assim, com essa magnitude de pessoas, não. Não. Então, só retomando, é na Universidade de Santa Cecília, em que as pessoas vão pegar a senha das 9 às 11, mas antes elas precisam deixar o seu nome no WhatsApp. Isso. Não é isso? Isso. Nesse WhatsApp que vai sair na tela para vocês. Agora me fale uma coisa, você, durante o tempo que elas estão pegando a senha, você vai estar dando palestra? Isso, das 10 às 11 ainda as senhas estarão disponíveis, tá. Mas às 10 horas eu vou começar a fazer uma palestra breve explicando como funciona o atendimento, como funciona uma cirurgia espiritual e já vou dar início ao atendimento. Tá. E como funciona uma cirurgia espiritual? Então, eu sempre deixo importante dizer, né, que as pessoas elas não podem abandonar os médicos da Terra, porque eu não curo ninguém, quem cura é Deus e a fé de cada pessoa. Eu costumo dizer que eu não sou a cura, eu sou o fio por onde passa essa eletricidade, por onde passa essa energia de cura, não é? Então, depende de inúmeros fatores, depende do merecimento da pessoa, depende da fé, porque às vezes uma enfermidade vem no corpo para ensinar aquela alma que está naquele corpo a aprender alguma coisa que ela negligenciou ou deixou de fazer no passado.
Isso é karma, né? Karma, que a gente pode traduzir em karma, né? Então, muitas vezes, os espíritos dizem assim, nem todo mal é mal, nem todo bem é bem. Há mal que vem para o bem e há bem que vem para o mal. Então, quando a pessoa entende isso, ela precisa entender, primeiro, antes de buscar uma cura para o corpo físico, que aquele corpo físico, ele vai padecer. Ela primeiro tem que fazer a cura na alma, que é a mais importante e a mais difícil. Muito mais. É a mais difícil de fazer. E por quê? A pessoa, ela pode se curar de um câncer, de uma diabetes, uma cura no corpo até que é fácil, mas a cura na alma é difícil. Às vezes uma pessoa tem um câncer e leva esse câncer amaldiçoando esse câncer, atrapalhando o relacionamento na família, atrapalhando o convívio social dela, e ela cria um desequilíbrio em torno da vida dela, social, conjugal, familiar, tão grande, que esse câncer não é só mais um câncer. Essa doença não é só mais uma doença. Por outro lado, nós vemos pessoas que não se curam do câncer ou de qualquer outra enfermidade grave e ficam resignadas, ficam positivas, deixam, se vier a vir desencarnar, vão deixar um exemplo de fé, de resignação, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, isso é cura da alma. A pessoa, em primeiro lugar, ter um espírito forte, positivo. Isso, para mim, é o mais importante. Você estava dizendo, no primeiro exemplo que você deu, que, por exemplo, uma pessoa, nesse caso, ela pode estar controlando a família através da sua doença? Sim, sim. Isso acontece, a gente vê isso também em mapas astrológicos também. Tem astros responsáveis por esses assuntos, quando a pessoa é tomada pelo aspecto negativo. Você falou que o Dr. Fritz, eu li, tem um livro dele também, ele lançou Intervenções Espirituais. Nós vamos fazer um segundo programa e vou perguntar mais sobre esse tema. Mas eu queria saber o seguinte, o Dr. Fritz, não é somente ele que incorpora? Sim, são existem outros também? outros espíritos. Muitos deles, nem eu mesmo sei os nomes. São vários, não é? Porque os próprios espíritos dizem assim, ninguém faz nada sozinho. Nem na Terra, nem no plano espiritual. Então tem o Dr. Fritz, tem o Dr. Zerbini, quando precisa fazer uma intervenção cirúrgica cardíaca espiritual. Vários outros, Dr. Baltazar, vários outros, quando é das vistas, vários outros. Mas sempre com mais frequência é o Dr. Fritz. Você tem incorporação inconsciente, você também tem a visão? Sim. Você enxerga esses espíritos Sim, chegando, sim. se aproximando? Sim, mas não é sempre. Tem dias que isso está mais frequente, mais visível, com maior intensidade, e outros dias não. Depende deles também fazerem ser vistos por mim. Então depende disso também. Você tem visões noturnas? Elas aparecem para você? Geralmente quando eu estou na Dutra, quando eu estou em algum lugar aberto, isso é mais frequente. Em casa, na minha casa também. Isso acontece. Agora, em alguns lugares fora de casa, que não sejam em caminhos assim, muito raro. Só quando preciso ver para ajudar em alguma coisa. Houve alguma cirurgia que vocês fizeram, algum tratamento espiritual que vocês fizeram que você se surpreendeu? Olha... Porque assim, eu tive... o João Pedro também conhece a dona Edelarziu Munhoz Cardoso, que é do Fenômeno do Algodão. E certa vez eu perguntei a ela, o que desses anos todos de materialização que ela faz no algodão, o que ela tinha visto de algo que tem assim meio que se surpreendido. Ela falou assim que ao longo dos anos, o sapo que vinha materializado, sapo mesmo, o animal que vinha com a boca costurada, passou a vir com a boca colada. Então ela se surpreendeu muito que estavam usando Super Bonder para fazer a magia. Né? Né? Achei muito gozado. Então, o que mais me surpreende de verdade é o que eu te disse, Jorge. A pessoa curar a alma, porque isso é mais difícil. Mas se eu posso citar uma cirurgia, uma intervenção, foi quando o Dr. Fritz, uma mulher, acho que ela é do Guarujá, se não me falha a memória, ela foi tratar de algum problema, diabetes, algo do tipo. Mas o Dr. Fritz falou para ela assim, filha, mas você tem um problema bem maior que esse. E esse eu vou te ajudar, que você tem faz tempo. E ela não falou. Aí ele já foi com a mão no joelho dela e falou, filha, eu vou te ajudar, mas para segurar isso aqui, apontando para o joelho, eu vou precisar colocar um pino. E ela disse, ok, tudo bem, pode colocar, né, doutor? Isso porque temos o relato dela. E
Ele fez a cirurgia, ela foi ao banco, o mesmo banco que ela vai toda semana, dias após a cirurgia, não deu nenhuma semana, e o banco, naquela catraca, né, naquela porta giratória, Sim. ficou parando, apitando, e ela não conseguia passar, ela tirou tudo, e lá tem aquele bonequinho, e o guarda viu que estava na região das pernas um objeto metálico. E não tinha nada, aí perguntou para ela, a senhora não tem um pino, alguma coisa de cirurgia, algum objeto, por que está apitando? Ela falou, aí ela se lembrou, ela falou, eu tenho sim, mas ela não tinha, porque ela não tinha feito cirurgia no joelho. E ela fez uma ressonância magnética e na ressonância apareceu o pino. O pino que ele disse que tinha incluído que tinha nela. colocado, e não tinha, ela nunca fez cirurgia para colocar nada de objeto ali. Isso é importante para o médium, não é? Para você, por exemplo, que está trabalhando, ter um retorno desse. Reforça a assistência dos espíritos, reforça que a gente está no caminho certo. Eu não vejo isso nem de um motivo de vaidade, mas de um orgulho no sentido de você dizer, olha, eu estou no caminho certo. As pessoas estão sendo beneficiadas. Você sofre perseguição? Espiritual e física. Mas a física, a espiritual, eu imagino. Perseguição de pessoas, de outras religiões, de intolerância religiosa, ou mesmo dessa passagem que nós estivemos aqui no Brasil há pouco tempo, né, de um outro médium. Você sofre essas perseguição? Sim, bastante. Porque as pessoas acham que isso é uma concorrência, não é? Então, a perseguição vem, para mim, através de traição. Traição, a gente nunca vai esperar de alguém que a gente não conhece. Então, ela sempre vai vir de um amigo, que do nada se tornou um inimigo, que isso é uma besteira, eu penso. Então, muitas pessoas que estiveram no trabalho, ao meu lado, auxiliando, de uma hora para outra, não sei o motivo, acabam se tornando inimigas do trabalho, difamando, inventando coisas. Isso me chateia muito. Entendi. João Pedro, vamos fazer mais um programa com você? Então, eu tenho outras perguntas para te fazer. Claro. Lembrando que o João Pedro vai estar aqui em Santos, na Unisanta, vai sair um quadro para vocês aí com todas as informações. E semana que vem estamos aí. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.